Oi, gente, boa noite. Eu tava lendo o livro da Irvênia Prada, só que o livro tava muito complexo, então eu tô resolvendo mudar. Eu vou pro Marcel Benedetti. Todos os animais merecem o céu, tá? Esse aqui. Já passou, mas do Marcel Benedetti. Então, eu vou iniciar esse aqui. Esse livro eu já li. Acho ele muito bonito. Ele é bem fácil de ler, bem fácil de entender. Porque ele usa termos fáceis de entender, diferente da Irvênia, que usa termos muito técnicos. Então, por isso que eu tô trocando o autor. Bom, então vamos iniciar pela prece. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade de estarmos aqui para a leitura de um autor que promoveu tanto bem por tantas obras e por sua vida. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão ouvindo, vibrar pela sua saúde, pelo seu lar e pelas pessoas que estão ali nos lares. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Tem uma homenagem para o Marcel Benedetti. Marcel, um seguidor de Francisco de Assis. Aqui eles vão discorrer um pouquinho sobre Francisco de Assis, né? Então, eu já vou para a apresentação. A apresentação é bem legal. A plateia aplaudia, entusiasmada ao vê-lo recebendo o diploma de graduação como médico veterinário. Ali naquele salão, cerca de 500 pessoas estavam reunidas para contemplar seus amigos e parentes que se formavam assim como ele. Seus pais e suas irmãs estavam felizes por vê-lo colando o grau, pois sabiam que não havia sido fácil de conseguir chegar até ali. Foram anos de esforço e até mesmo privações para atingir aquele objetivo, uma vez que vinha de uma família de operários, na qual os recursos financeiros eram escassos. Mas todos os anos de esforço foram recompensados naquele momento. Tornara-se médico veterinário. Ao receber o diploma, virou-se para a plateia e agradeceu de volta a salva de palmas que recebeu, mostrando um cartucho azul e sorrindo como nunca. De cima do palco, acenou para os seus parentes em agradecimento, quando os viu sentado entre o público. Havia, entretanto, pessoas que ele não conhecia acenando também e estavam próximos ao seu pai. Quem seriam aqueles que pareciam tão felizes pelo seu diploma? Um deles usava uma batina marrom escuro, com um grosso cordão preso à cintura, no qual um brilhante crucifixo de madeira polida pendia. Parecia ser um padre que conhecia os seus pais, ou conhecia ele. O eclesiástico estava acompanhado, o padre, estava acompanhado. Ao lado estava alguém vestido de branco, como um médico, que segurava um livro e um pequeno cão da raça Fox Terrier, de pelos duros. Ele também acenava. Ao lado de ambos, uma figura bem vestida. Usava um terno bem alinhado. Eram 3 pessoas que estavam ali, marcando presença no evento. O recém-formado veterinário, por uma fração de segundos, desviou o olhar
já não encontrou mais ali. Quando você é médium e você vê espírito, dificilmente, né, um médium não preparado, né, tipo Divaldo, Chico Xavier, que tem essa visão do espírito plena, ele vai conseguir olhar o espírito de relance pela periferia. Ele não vai, o médium que não é preparado, né, que ele não veio com essa mediunidade tão aflorada, ele não vai olhar fixamente para o espírito e vai conseguir vê-lo. Você vê vultos e você tem a percepção que tem alguém ali. E aí quando você olha fixamente para o espírito ou para o lado que o espírito está, aquilo lá some. Então, mais ou menos isso que ele conseguiu ver, né? Ele conseguiu detalhar bem, porque ele é um médium de evidência, né? Ele consegue ver os espíritos. Seus parentes continuavam a aplaudi-lo e pareciam não se surpreender com o súbito desaparecimento daquelas 3 pessoas. Com um grande aceno, despediu-se de todos e desceu do palco, levando o seu cartucho. Me remeteu muito à minha formatura, que estava meu pai, minha avó, o Cido, a Tina, minha mãe, o Adriano, todos estavam lá. Boas memórias. Após a cerimônia, procurou seus pais para abraçá-lo, enquanto discretamente procurava aquelas pessoas entre os presentes, mas não encontrou. Os colegas da turma se abraçavam uns aos outros com lágrimas nos olhos pela despedida. É que fazemos bons amigos na faculdade, né? E sabemos que ali, da porta para fora, cada um vai para um canto. Quando ele notou aquele que estava de roupa branca perto à porta do saguão, olhando com um sorriso nos lábios, quis ir até ele para conhecê-lo e agradecer a presença, mas naquele salão lotado perdeu de vista. Desde então não viu mais. E aí, quem que vocês acham que é o médico? O homem de branco? Não, um homem de branco, né? Um médico. O homem de marrom e o de terno. De um salto, saiu da cama. O visitante inesperado, com sua voz suave, acalmou o rapaz, explicando-lhe quem era. Após desculpar-se pela surpresa, disse que eram amigos de outras vidas e que acompanhavam há muito tempo. Mas nunca se manifestou antes, pois não havia chegado o momento. Pediu que não se assustasse quando se encontrassem novamente, visto que estariam muito próximos a partir de então. Ele era um monge franciscano, o homem de marrom, que estava ali ao seu próprio pedido, antes de reencarnar nesta vida atual para ajudá-lo a atingir as metas propostas para esta existência. Sim, até nisso, até na nossa formação acadêmica, a gente pede a permissão para vir naquela formação, né? Não é por acaso que as pessoas têm o dom da medicina desde pequeno, têm o dom de ser médico veterinário desde pequeno, ou que têm dom de ser artista, cantor, né? Aquelas criancinhas de 8 anos que elas são musicistas fenomenais, né? Eles vêm com algum propósito. Seria um amigo com quem poderia aconselhar-se e pedir auxílio quando precisasse. O monge usava uma vestimenta típica de tecido grosso e um capuz que cobria metade de sua cabeça. Suas mãos magras e sua baixa estatura davam uma aparência frágil, mas sua força estava na sabedoria e ponderação que dividiria com o recém-formado veterinário.
Quem dera, né? Todos os veterinários tivessem um monge franciscano para auxiliar na hora do perrengue, né? Imagina ter a mãozinha ali de um franciscano. Desde então, o ouvia aconselhando em sua mente, como se fossem os seus próprios pensamentos. Sempre quando eu entrava na clínica, ou eu ia atender um animalzinho, ou entrava em uma cirurgia, eu sempre fazia uma oração antes, pedindo orientação de Francisco de Assis e que os franciscanos estivessem me acompanhando, porque desde muito nova eu sempre quis ser veterinária. Desde muito pequenininha, minha mãe pode confirmar isso, que sempre quis ser, e no fim tô aqui, médica veterinária. Então, e sempre fui kardecista também, sempre estudei muito e aí me aprofundei mais na área dos animais, né, no kardecismo. Então, sempre pedi a orientação de Francisco de Assis, dos franciscanos, que os animais que estavam ali na mesa ou que entravam no meu consultório fossem assistidos por eles. Somente diferenciava dos meus pensamentos porque as frases eram sempre na terceira pessoa. Quando ele precisava de conselhos, lá estava o monge ou o homem de branco, com o seu cão e o seu inseparável livro. Esse último foi veterinário em uma vida anterior e também prometeu aconselhá-lo e inspirá-lo positivamente na vida profissional. Os anos se passaram, o rapaz se casou, tornou-se pai, abriu sua própria clínica veterinária e levava uma vida tranquila ao lado de sua esposa e de sua filha pequena, que eram seus tesouros na terra. Posteriormente, foi pai mais 2 vezes. A esposa, muito espiritualizada, o levou a conhecer a doutrina espírita. De início, estranhou os conceitos, contudo lembrou-se dos seus amigos espirituais e acabou aceitando também como a sua doutrina. Porém, nunca se aprofundou nos conhecimentos que ela lhe oferecia, por simples desinteresse. Queria apenas acompanhar a esposa às reuniões e nada mais. Suas preocupações eram com a clínica e com a família. Nada de estudos doutrinários, apesar de sua companheira insistir para que ele estudasse e entendesse melhor o fundamento daquela doutrina. Aos poucos foi se interessando pelos estudos referentes à doutrina espírita e começou a fazer parte de um grupo de estudos do Centro Espírita. Os assuntos eram realmente interessantes e mereciam sua atenção. Passou a ler mais e mais livros. O Livro dos Espíritos passou a ser a sua obra de cabeceira, por conter perguntas objetivas e resposta clara e diversos temas. Isso é verdade. O Livro dos Espíritos tem que ser o livro de cabeceira de todo kardecista e de toda pessoa que quer aprender o que é espiritismo. Porque é um livro completíssimo. Ele... melhorou a luz aqui. Ele é um livro de perguntas e respostas que te responde todas as dúvidas que você tem em relação à vida, em relação à doutrina espírita, em relação, às vezes, a outras doutrinas, outras religiões. Então, é muito legal. E quando eu frequentava uma outra casa espírita, não essa, chama Afracis, né? É lá que comecei a me aprofundar mais na doutrina espírita em relação aos animais. E sempre tem os palestrantes que eles dão o conhecimento deles, né? E eu sempre tive a intenção de fazer palestras relacionadas aos animais. Só que eu nunca me aprofundei tanto assim no tema, né?
Agora que eu tô um pouco mais entendida, que eu sempre estudei, mas estudei no geral, né? Então, quero ainda mais pra frente, quem sabe, fazer palestras em relação aos temas relacionados aos animais e ao kardecismo. Continuando. Eu não vou me estender muito porque a introdução é bem longa, tá? Eu vou fazer só uns 20 minutinhos de leitura, aí vamos deixar para a próxima. Como veterinário, pesquisou sobre o maior interesse que era a vida espiritual dos animais. Exatamente. E notou escassez de informações a respeito. E isso é uma verdadeira... É muito verdade isso, porque tem pouquíssimos estudos, porque os estudos que tem, os livros que tem, às vezes são muito complexos, igual o da Arvênia, que são temas muito difíceis até para eu entender, que ela mistura muito a veterinária com o tema espiritismo, então fica um bololô de coisa, eu não consigo entender. Queria saber mais, uma vez que tinha a certeza de que os espíritos superiores não estavam interessados em divulgar o assunto. Era possível que as informações fossem raras, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para elas. Pesquisou, procurou livros sobre o tema de interesse e encontrou alguns. Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, escrita no século passado, e A Evolução Anímica, de Gabriel Delany. No entanto, nenhum deles relatava como eram tratados os animais no mundo espiritual. Deixa eu só ver de quando que é esse livro aqui, pra gente entender, porque eu sei que o Marcel Benedetti, ele já veio a óbito, né? Ele já é desencarnado. Acho que não vai ter aqui. Continuou na busca, mas pouco encontrou. Em seu consultório, ouvia comentários de clientes que indagavam curiosos sobre o porquê de tanto sofrimento entre os animais e se eles reencarnavam. Isso é muito real. Muitos clientes perguntam: será que ele está sofrendo? Por que eutanásia? Eu não gosto, eu não aceito. Eu estudei muito para fazer a eutanásia. Estudei muito, muito, muito para entender realmente por que os animais sofrem tanto, né? Queriam saber se eles tinham alma ou espírito e quais atenções recebiam na outra dimensão. A curiosidade do veterinário aumentava a cada livro que lia. Todavia, não encontrava as respostas que procurava. Quando surgiu a oportunidade, pediu ao seu amigo espiritual, o monge franciscano, que o orientasse em sua busca, e a resposta foi: ainda não. Mesmo não entendendo a recusa, não ousou questionar o europeu. Enquanto isso, continuou por sua conta a busca. Durante meses seguidos, nesse interim, lhe chegou uma notícia que abalou e entristeceu. Ele era portador do vírus da hepatite tipo C, uma doença incurável e letal que contraiu, olha aqui ele está falando a data, que contraiu em 1978, quando sofreu um acidente automobilístico em que quase desencarnou e recebeu sangue contaminado por esse vírus que apenas se transmite por transfusão sanguínea. Naquela época não sabia da existência desse vírus. Chocado com a notícia, sentiu-se abatido. Depois que soube que talvez tinha apenas mais 2 anos de sobrevida antes que deixasse este mundo, pois não existia um tratamento eficaz. Hoje já existe. Procurou novamente seu amigo monge para saber se ele seria bem recebido do outro lado, quando chegasse sua hora. Ele lhe revelou que não era o momento de se preocupar com isso, visto que havia muito trabalho para fazer. Mas o jovem médico não recuperou o ânimo rapidamente.
estava convencido que lhe restava pouco tempo de vida. Certo dia, o amigo monge que lembrou-se de que a vida era eterna e pediu que se afastasse dessas ideias tristes que faziam baixar o padrão de pensamentos. Não convencido, sofria por não se sentir preparado para a volta a outra dimensão e pensou: se era inevitável o retorno, então ao menos queria deixar uma boa impressão de si aos que ficassem. É o que todos queremos, né? A gente quer ao máximo fazer o nosso nome ser lembrado pelas coisas boas que a gente faz, né? Procuraria ser uma pessoa melhor do que havia sido até então. O amigo monge perguntou-lhe o que afligia e ouviu como resposta a um pedido. Ele queria, ao ingressar na dimensão espiritual, poder enviar aos que ficaram informações sobre a vida espiritual dos animais. O amigo sorriu largamente e disse: eu já esperava por isso. O veterinário sorriu também, sem entender por quê, e ouviu: você não precisa desencarnar para obter as respostas que procura. Não se preocupe. Você viverá ainda por muitos anos. O médico sorriu e pediu que o auxiliasse a encontrá-las. Então o eclesiástico sugeriu que estudasse mais e anotasse tudo o que encontrasse sobre o assunto, pois lhes serviriam como uma espécie de manual de consultas para entender o que viria depois. Feliz começou a fazer no mesmo dia seus apontamentos. Eu vou parar aqui. Ou seja, né, quando você vem com uma missão de ser médico, de ser alguma coisa, né, assim, relacionado à saúde das pessoas, você tem também que entender um pouco sobre religião, religiosidade, porque principalmente nos animais, né, as pessoas elas têm muitas dúvidas ainda. Para onde vai, para onde não vai. E esses dias mesmo, uma cachorrinha veio a óbito, né, já faz acho que faz um mês, 2. E uma amiga minha me perguntou: Carol, como é que funciona isso? Ela reencarna rápido, ela vai para algum lugar, como é que ela é recebida? E Chico, ele escreveu, ele falava também que os animais, eles conseguem ficar, eles têm a possibilidade de ficar com o dono, né, por até 4 anos, pelo sofrimento do dono, porque eles veem o quanto o proprietário está sofrendo. Então, Deus, pela misericórdia, ele deixa o cachorrinho ou o gatinho ficar ali por até 4 anos. Isso é muito real. Eu tive a Mel depois de 1 mês que a Lady morreu. Pode ser, né, que seja a reencarnação da Lady, só que eu acho pouco provável, porque a Mel já tinha uns 2, 3 meses. E eu acho, tá? Eu peguei ela da rua, gente, então eu não sei quanto tempo ela tinha. Gente, corrigindo aqui, o Adriano tá aqui comigo. Não tem como a Lady ter reencarnado na Mel, né? Porque ela morreu em agosto e eu peguei a Mel em outubro, e a Mel já tinha uns 2, 3 meses, né? Então a conta não bate. Eu que não raciocinei direito. Mas eu percebia alguns traços da Lady, que era a minha cachorrinha anterior, na Mel. Eu percebia que a Mel fazia algumas peripécias que só a Lady fazia, né? Ou seja, então a Lady conseguiu ficar ali doutrinando a Mel por um tempo ainda pra gente parar o sofrimento. Então, isso é muito, muito real. Então, gente, eu vou parar aqui, tá? Semana que vem a gente continua.
Espero que agora esse livro vocês gostem. E eu também sou apaixonada por esse livro aqui. Então, na semana que vem a gente continua. Então, quero agradecer e fazer o pedido que vocês compartilhem, que vocês também curtam e sigam a página para a gente chegar a 100 inscritos para conseguir fazer as lives. Tá bom? Muito obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer a oportunidade de estar lendo este incrível livro, conseguir aperfeiçoar a nossa sabedoria, conseguir entender um pouquinho mais sobre o plano espiritual e os animais, e ter mais conhecimento enriquece a vida e enriquece o espírito. Vamos vibrar então por toda a nossa família, pela nossa saúde, por todas as pessoas que se encontram doentes neste momento, por aquelas pessoas que desencarnaram. Se você tem uma pessoa que desencarnou recentemente ou faz muito tempo, pense nessa pessoa. Se forem várias pessoas, pense nas pessoas alternadamente, pedindo uma oração, e que a tristeza do desencarne possa ir embora, para que você se recupere e a pessoa que desencarnou também consiga se recuperar. Graças a Deus. Gente, então muito obrigada. Compartilhem bastante. Espero que todos tenham gostado. E assim, vamos iniciar a semana. Tchau, gente. Uma ótima semana para todos.